Jesus told us that how to pray. Jesus nos ensinou como orar. He gave us an example. E ele nos deu um bom exemplo. And in this example, revealing the motivations and the intentions of Jesus' heart. E no exemplo que ele deu, ele revelou as motivações e as intenções do coração dele. So in this video you'll understand and the explanation of what's the Lord's Prayer. Nesse vídeo você entenderá qual é a intenção da oração do Pai Nosso. Here is Jonathan. Tá lá, Welcome to Communion with Abba. do Communion with Abba. Jesus says in Matthew 6, Em Mateus 6, from 7 to 13. de 7 a 13, We're gonna explain it one by one. nós iremos explicar verso por verso. And I believe after you understand the prayer, the Lord's Prayer, E quando você compreender a oração do Pai Nosso, you will think a lot before you pray this prayer. você irá pensar bastante antes de somente repetir uma oração. Because the Lord sees the heart, not the lips. Porque a Bíblia diz que o Senhor, ele vê o nosso coração e não os nossos lábios. So we'd like to pray for you before we explain this. E antes de nós explicarmos isso, nós iremos orar por você. I thank you, Father, that you're preparing the heart of each one that Pai, watches this prepara o video. coração de cada um que está assistindo esse vídeo, That's become a dwelling place for you, God. para que haja espaço do Senhor na vida de cada um. That they could live a life of doing your will, not Para their que will. cada um possa viver uma vida obedecendo ao teu chamado. I thank you, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. So we'd like to read with you Matthew 6 Queridos, abram comigo Mateus 6, from 7. a partir do 7, que diz o seguinte: E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. 8. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. So Jesus was speaking about what's the motivations, Jesus, ele estava falando sobre quais são as motivações, what we seek when we pray to o God. que cada um busca quando ora, quando fala com Deus. The original of the word prayer, A palavra original de oração it's communication. significa se comunicar. It's like you enter in a dialogue É with um God. diálogo ativo. It's not one person who speak, Não é um monólogo onde apenas uma pessoa fala, but it's two persons who speak to mas each other. um diálogo onde duas pessoas se comunicam. So someone speak and the other listen. Uma pessoa fala, o outro ouve. And when the other listen, he speak back. E quando aquele que ouve, ele responde de volta. But the problem of our prayer life with God Só que há um problema na vida de oração com Deus, is that we're not entering in dialogue with what's the things and the priorities of God's heart. quando você não permite um diálogo entre você e Deus para que você compreenda o que está no coração dele. So you start to speak, but there is no Então answer. você começa a falar e você diz, Deus não me responde. And this is what Jesus here is speaking. He said, Isso era exatamente o que Jesus estava explicando. don't keep babbling. Ele diz, não é a respeito de você fazer repetições quando ora. Don't repeat a lot of prayers Não é a respeito do quanto você fala. for the sake of the earthly things. Porque você está tão preocupado com as questões terrenas da sua vida. So Jesus said, don't pray about Jesus estava earthly dizendo, things. em outras palavras, para de orar a respeito das coisas terrenas. God knows your needs Deus sabe as suas necessidades before even antes it happen. de você pedir, antes da necessidade ocorrer. You believe this? Você acredita nisso? Understand it. Se você acredita, você precisa compreender. You must come to a place where you're convinced by this. Você precisa trazer o convencimento do Espírito Santo para isso. So let's continue. Verso 9 diz o seguinte: Então quando vocês orarem, orem o seguinte: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Wow. Venha o teu reino. Yeah. So let's first understand what's mean. O que significa Father in heaven, sanctify your name. Pai que está nos céus, o teu nome seja santificado. To understand this significance, Para que nós possamos compreender o significado we must disso, read together nós iremos ler juntos John 17, João 17, from 15 to 19. de 15 a 19, que diz o seguinte: Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviastes ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Wow.
What means this, O que guys? significa isso? Jesus said that the word of truth will sanctify you. Jesus ele nos explicou que a palavra da verdade nos santifica. And Jesus sanctified himself for us. E Jesus ele se santificou para nós. And he said, Father, I don't want them to be out of the world, Então ele disse, Pai, a intenção não é que eles sejam retirados do mundo, but keep them in the world, mas que eles permaneçam no mundo, covered by the sanctification guardados pela santificação, of the word of God. que é a palavra de Deus. And me, Jesus, myself, E ele disse, Jesus ele mesmo, sanctified myself for you. ele se santificou pela mesma palavra para nós. So when you say, Father, I sanctify your name, Então quando você diz, Pai, que o teu nome seja santo, it means that I am consecrated my heart, significa que você está consagrando o seu coração. I consecrated my life Você está consagrando a sua vida to the revelation of who God is for me. pela revelação de quem Deus é para você. When Jesus says that, Father, reveal to them the names that you give to me, Quando Jesus disse, Pai, revela a eles o nome que tu me destes. he was speaking the revelation of God in the heart of Jesus, Ele estava falando sobre a revelação de Deus no coração de Jesus. which is the Father. Ou seja, ele estava falando sobre a revelação de paternidade. You understand, guys? Entende isso? Jesus says that no one sees the Father except the Son. Jesus disse, ninguém viu o Pai a não ser o Filho. And he says that I'm gonna reveal to you the Mas Father. ele diz, eu vou te revelar o Pai. So he says that, Father, I ask you that you give them the same revelation Então depois Jesus diz, Pai, eu peço que o Senhor dê a eles a mesma revelação. of who you are Revelação de quem tu és. toward me De quem tu és para mim. as towards them. De quem tu és para eles. So this what means sanctification, Isso é o guys. significado de Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. It means it's actually speaking to me toward God. É algo que deve falar na minha vida para Deus. Yeah. Então, voltando a Mateus 6, a partir do verso 10, ele diz: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Wow. To understand this, guys, Para você entender isso, we must open together Revelation 5 nós precisamos abrir juntos em Apocalipse 5, from 9 to 10. de 9 a 10, que diz o seguinte: E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue comprastes para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituístes reino Yes. e sacerdotes para o nosso Deus. For which purpose? Para qual propósito? Para que eles venham reinar sobre a terra. Wow. So, in other words, Jesus was saying Em outras palavras, Jesus estava dizendo that you are the kingdom of de God. que você é o reino de Deus. And the very reason that Jesus died for you E a razão a qual Jesus morreu por você is to sanctify you, é para te santificar, to consecrate you, para te consagrar, to serve God. para que você sirva a Deus. He made you king. Ele te fez rei. He didn't make you slave. Ele não te fez escravo. This kingdom been made from kings, not been made from E por slaves. isso o reino de Deus é feito para reis e não para escravos. So, because we are His kingdom, E porque nós somos o reino, so the very desire of our prayer, então o desejo, a intenção da nossa oração it's not what all the nations busy with. não deve ser a mesma coisa com a todas as nações estão preocupadas. It's not our earthly needs, Não é a respeito das suas necessidades materiais, but it's to rule with God in His kingdom. mas em reinar com Deus Over no the reino, earth. nessa terra. How this could happen? Como que isso acontece? So, next verse, O próximo verso, it says that your will be done as in heaven, so on earth. o próximo verso de Mateus 6, onde nós estávamos lendo, diz que depois a tua vontade seja feita na terra como é no céu. How this could happen? Como que isso pode acontecer? God is a spirit. Deus é espírito. How He make His things, His will be done on the earth. Como que a vontade de Deus ela se concretiza na terra?
through you, Através de você. through me, Através de mim. through you, Através de and você. through me, E através de mim. through us. Através de nós. We are the kingdom of God on the earth. Nós somos o reino de Deus na terra. So the next verse, it will show you how. E no verso 11, Jesus começa a nos mostrar como ser o reino de Deus na terra. Ele diz: Yeah. dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Wow. Jesus wasn't speaking about earthly bread. Jesus ele não estava falando do pão, o alimento diário no sentido do pão, da comida. In Matthew 4:4, Em Mateus 4:4, Jesus was saying to Satan, Jesus ele diz a Satanás it's written, man should not live by the que bread o alone, homem não deve viver de pão apenas, but on every word that comes from the mouth of God. mas de toda palavra que sai da boca de Deus. How I could live by the word of God Como você vive a partir da palavra que sai da boca de Deus? is to come to the place of understanding Em primeiro lugar, você deve vir ao local de entendimento that it's the kingdom of God. de que o reino ele é de Deus. So the words of God are the laws of the Então, a kingdom. palavra de Deus ela é lei sobre o reino. So as you citizen of the kingdom, Então, se você é cidadão do reino, you're living by observing the words of God in your life, você vive a partir de cumprir as leis de Deus na sua vida, educating your mind by the word of God, educando a sua mente pela palavra de Deus, applying it in your life. praticando a palavra de Deus na sua vida. So the Bible says in John 4, A Bíblia diz em João 4, 34, João 4:34. this how Jesus was living by the word of God. Jesus ele explica como ele vivia a partir da palavra de Deus. The disciples came to him and told him, what you eat, Lord? Os discípulos vieram a Jesus e falaram: Jesus, o que você comeu? Someone bring for you food? Alguém trouxe comida? Jesus said, my food is to do the will of God. E Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade de Deus. Who sent me and accomplish his work. Aquele que me enviou para cumprir a sua palavra. Wow. So the food that you do God's word. A comida, o pão diário, é fazer a palavra de Deus se concretizar. This what Jesus was saying, that you need to pray in your heart to God. Por isso Jesus dizia que você deve orar no seu coração para o Senhor, God, I will do your will. para que você faça a vontade de Deus na terra. Thank you, God, that you give me the privilege to do your will. Porque é um privilégio fazer a vontade de Deus. This what Jesus was meaning, that give us our daily bread. E isso era o que Jesus estava dizendo com nos dê o pão diário. And then he said that Após isso, no verso 12, ele Continue. diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. wow. So in other way he says that if we didn't forgive Em those who outras sinned toward palavras, us, se nós não liberamos perdão para as pessoas, their sin will causing us to be led into temptation. o pecado deles, aquela mágoa, aquele rancor, aquela raiva, irá ser um portal de tentação na nossa vida. To repay them back by Então doing você sin. terá o desejo de se vingar, de pagar com a mesma moeda, ou seja, Towards você them. irá pecar como eles pecaram contra a sua vida. So when you forgive, Mas quando você libera o perdão, you will not let the sin of people produce sin você inside of não you. irá permitir que o pecado das pessoas produza pecado em você. And you will conquer the temptation of Satan. Então você irá vencer contra as tentações de Satanás. Somehow you will forget to not let Satan's plan be complete. Você perdoa para não permitir que o plano de Satanás ele seja completo contra a sua vida. Because our battle, guys, it's not with human of flesh and blood, Porque a nossa batalha ela não é contra carne e sangue, but with evil spirits, with dominions, with powers, with mas principalities. contra principados, dominadores, espíritos das trevas. And that's the very reason that Jesus at the cross, when he died, E essa é a razão a qual quando Jesus morreu lá na cruz, he said, Father, forgive them. ele diz: Pai, perdoa-os. They don't understand. Eles não entendem o que estão fazendo. What they don't O understand? que eles não entendiam? They don't understand that they captivated by evil Eles não spirits entendiam que eles estavam sendo escravizados por espíritos malignos to do the
the evil. Eles não entendiam que eles praticavam o mal como demônios. They don't understand that they're captivated by sin. Eles não entendiam que estavam sendo escravizados por Satanás. So this is the Lord's Prayer, guys. Esse é a oração do Pai Nosso. E no verso 13 ele diz: Yeah. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o Yeah. poder e a glória para sempre, que assim seja feito. Wow. So guys, I would like to ask you, Eu gostaria de te perguntar, querido. I would like actually to make you think in Na verdade, eu gostaria que você meditasse what you understand now no from que the Lord's você Prayer. compreendeu o que é a oração do Pai Nosso. Is your heart is willing and your life is available to have this prayer dialogue with A God? sua vida e o seu coração estão disponíveis agora para compreender e fazer a oração do Pai Nosso? How many times you pray these prayers? Quantas vezes na sua vida você já orou essa oração? How many times you truly somehow you repeated these prayers without understanding the significance of what is Quantas this? vezes você já falou essa oração sem compreender o significado das suas palavras? You understand that you enter in dialogue with God Você deve entrar em diálogo com Deus when you consecrate yourself, quando você se consagra a Ele, when you be willing to do His will, not your will, quando você decide obedecer à vontade dele e não à sua, when you go through this life by the word of God, quando você vive essa vida através da palavra de Deus, not by your own opinion. não através da sua opinião. When you understand this, you will start to enter in dialogue through Quando these você prayers. compreender isso, então a sua oração será um diálogo com Deus. So guys, would like to give you the key of how to live and enter the dialogue with God. E eu quero te dar uma chave de como você tem um diálogo com Deus. Let's open together Luke 9:23. Abra comigo Lucas 9:23. Yeah. Lucas 9:23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Wow. This is the key, guys. Essa é a chave. You can't be true to the Lord's Prayer without understanding this key. Você não pode fazer a oração do Pai Nosso sem a verdade do significado, sem fazer isso que Jesus te disse. So Jesus says that somehow you can't follow Jesus. Você não pode seguir a Jesus. You believe this? It's written. Está escrito aqui You na can't. Bíblia. Você não pode seguir a Cristo. You can't. Você não pode seguir a Cristo. You just have knowledge about Você Jesus. só terá informação sobre Ele. But you can't follow him in real life. Você não conseguirá segui-lo na sua vida prática se você não se negar. Without saying no to Se você myself não começar a dizer não para si mesmo and say yes to God. e dizer sim para Deus. So guys, the process of denying yourself, O processo de negar a si mesmo it start to humbly submit my will to God. deve começar em se submeter à vontade de Deus e não mais à sua. It's to go through your daily life, Significa que na sua vida cotidiana through the same words that Jesus said before he died. você deve aplicar as mesmas palavras que Jesus aplicou. When Jesus says that not my will be done, but Quando yours, Jesus God. disse que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. And this somehow, guys, there is millions of faithful sons that they born on the earth and they left the earth. Há muitos filhos de Deus que nasceram e que partiram And they lived this prayer. e que viveram a realidade dessa oração. They didn't speak it by tongue, Eles nunca falaram de boca para fora, but they speak it by their life. mas a vida deles comprovava essa oração. Somehow this prayer become a flesh, become a human to the people. Porque essa oração, ela deve ser como uma flecha sobre os seres humanos. So what does it mean, guys, to daily take up your cross? E o que significa diariamente tomar a sua cruz? The cross was a symbolic of pain and shame A and death. cruz era um símbolo de dor, de vergonha, de humilhação. Person who hung it on it, E por isso, na cultura judaica, aqueles que eram crucificados, naked without clothes,
Eles geralmente o faziam sem as demais roupas. So this person, in the eyes of the whole world Então, around nos him, olhos de toda a população que o via, he's a loser. ele era um perdedor. He's a loser. Ele era um perdedor. This is how the world sees him. Isso era como o mundo os via, perdedor. But how the eyes of God sees him? Mas como Deus te vê, How the eyes of God saw Jesus at the como cross? Deus viu Jesus na cruz. And how the eyes of the crowds saw Jesus at the E cross? como os olhos da multidão viram Jesus na cruz. God saw Jesus as a faithful son, A Bíblia diz que Jesus era um filho fiel. but the whole world around him, he saw him as a loser and cursed by God. Mas todos ao redor viam Jesus como um perdedor e até uma pessoa amaldiçoada por Deus. Look how much he's poor, he's naked, Ah, Jesus é pobre, Jesus não tem onde repousar a cabeça. he's nothing, Ele não é nada. right? This is how the people's eyes look to the followers of Jesus. Isso era como as pessoas olhavam para os discípulos de Jesus e para Jesus. So every day, guys, we are to live in a such a way that Mas todos os dias nós somos chamados para viver sobremaneira, it's appearing to everyone que deve transparecer para that we have todos died to que ourselves. você morreu para si mesmo. The followers of Jesus Então, queridos, os seguidores de Jesus are those who make appearance of the life of Jesus to the world são around todos them. aqueles que manifestam a vida de Jesus ao seu redor, That they show to the crowds around them. a qual a vida deles mostra para todos ao redor They're not living for themselves de que anymore, eles não vivem mais para si mesmos, but they're living for God. They're living for the mas que souls eles of vivem others. para Deus e pela alma das pessoas. So somehow, guys, this is a place where we need to understand E esse é o local que nós precisamos compreender, that you can't pray the Lord's prayers with your heart de que você não pode fazer a oração do Pai Nosso, and enter in dialogue with God você não tem como ter um diálogo com Deus without your heart being ready sem com que o seu coração esteja pronto and your life being available to do para God's will. aplicar na sua vida a vontade de Deus nessa terra. Maybe we are hypocrites and we don't know, Porque talvez você seja um hipócrita e não saiba que é. right? So I want you guys to think about this, Pense nisso, queridos. how to apply this in action. Como você pratica a palavra em ação. Present your heart to God Apresente seu coração ao Senhor. and tell Him, God, I consecrate myself again to you. Consagre a sua vida a Ele. God, I come to a place of understanding what Jesus was Entre thinking no local about. de compreensão das palavras de Jesus. Amen. Amém, queridos? So be blessed, guys, Seja abençoado. and see you next video. Se inscreva nesse canal, compartilhe para que outras pessoas também possam ter o entendimento da palavra de Deus. Até o próximo vídeo.